Lucas 17, a partir do versículo 11 ao versículo 19. Lucas 17, versículo 11 ao 19, nos diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Podem sentar. Nesta noite, eu quero falar, com base nesse texto aqui que nós acabamos de ler, sobre o seguinte tema: salvação perfeita. Salvação perfeita é o tema da mensagem desta noite. Amados irmãos, quando nós olhamos nas Escrituras, a lepra era uma das mais terríveis doenças da antiguidade. Por ser ela contagiosa, fazia com que a pessoa tivesse de ser afastada do seu convívio familiar e social, vivendo assim isoladas, em aldeias de leprosos ou locais específicos para pessoas com essa doença. Não podiam se aproximar de pessoas sadias, não ter contato com pessoas sadias. Por conta da medicina, muitas doenças de pele poderiam ser confundidas com a lepra, trazendo assim também muita dor aos que as tinham aquela doença terrível. E o texto, quando nós lemos aqui, mostra que Jesus estava de viagem para Jerusalém. E Jesus entrou em uma dessas aldeias de leprosos. 10 deles já conheciam a fama de Jesus. E gritaram de longe, porque eles não podiam se aproximar das pessoas, para chamar, sim, a atenção do Senhor Jesus Cristo. Como diz aí o versículo 12 e o versículo 13. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós.
mesmo de longe, Jesus ordena que eles fossem mostrar aos sacerdotes, porque isso era uma ordem da lei, para que leprosos, quando curados, pudessem voltar ao convívio social oficialmente, tinham que passar pelo crivo dos sacerdotes para saber se haviam sido curados ou não. Está lá em Levítico, capítulo 13, do versículo 1 ao 59. E como nós vemos aqui no texto, eles obedeceram à ordem de Jesus e foram curados no caminho. Mas é interessante o fato aqui que nos chama a atenção, é que apenas um dos 10 é que voltou para agradecer a Jesus. E este nos ensinará algumas lições preciosas para as nossas vidas nesta noite. Certamente este homem passou por um grande sofrimento, ou vinha passando por um grande sofrimento. Mas esse homem experimentou o poder de Deus em sua vida e que, em poucas atitudes, nos mostra grandiosos exemplos que aprenderemos agora. E eu quero extrair aqui do texto, pelo menos, 5 lições que este ex-leproso nos ensina e nos mostra uma salvação perfeita realizada por Jesus em sua vida. E a primeira lição se encontra aí no versículo 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. A primeira lição que nós aprendemos nesta noite aqui é que este ex-leproso nos mostrou que precisamos crer nas palavras de Jesus. Jesus falando, nós temos que obedecê-lo. Jesus deu uma ordem a ser cumprida. Ao vê-los, disse Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Não sei se você já prestou atenção aqui, que eles não foram curados de imediato. Mas quando eles saíram e estavam indo para os sacerdotes, diz o texto, aconteceu que, indo eles, foram purificados. Primeiro, eles obedeceram às palavras de Jesus. Ide e mostrai-vos. Eles poderiam ter dito: mostrar o quê? Se eu não estou ainda purificado. Mas eles obedeceram. Quando eles iam para o sacerdote, começaram a ser purificados. E o que isso nos ensina? A obediência, amados, é algo que Jesus requer de nós. Não podemos negar que esses leprosos já deveriam ter tentado de tudo para ser curado e obedecer a uma ordem. Talvez pudesse ser apenas mais uma tentativa que eles iriam fazer, e não um desejo de obedecer à fé. Mas como o texto aqui nos mostra, sabemos que a maioria, ou seja, 9, sequer voltaram para agradecer pelo milagre recebido. Mais um desses leprosos,
mais um desses leprosos, podemos dizer, um especial era ou foi diferente. Seu coração desejava cada vez mais obedecer ao Mestre Jesus. E assim ele o fez. Por isso que Jesus, veja o que Jesus diz no versículo 17 ao 19. Então Jesus lhe perguntou, versículo 17: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus ficou admirado, porque só um voltou e desejou continuar a obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, este é um brado que nós podemos dar nesta noite. E Jesus fala conosco: onde estão aqueles que eu curei? Nem sequer vem dar glória a mim. Cremos, amados, verdadeiramente naquilo que Jesus nos manda fazer. Nós devemos obedecer toda a palavra de Jesus. E eu pergunto, amados irmãos, será que a igreja do Senhor está obedecendo às palavras do Senhor Jesus Cristo nos nossos dias, dando glória a Deus? E Deus, como nós vemos na palavra, se o próprio povo dele se calar, até as pedras clamarão. Jesus ficou admirado aqui. 9 eram de Israel. E apenas um estrangeiro, que era samaritano, veio com desejo, voltou para obedecer mais e mais a ordem de Jesus. Onde está o povo de Deus nos nossos dias? Onde é que está o povo de Deus nesta noite? Graças a Deus, amados. Deus nos preserve, assim, com o desejo cada vez mais de obedecer às palavras do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus chegou para Israel e disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Leprosos, podemos dizer, sentenciados já à morte, receberam o que eles esperavam, que era uma cura física, e disse: Jesus fica lá e eu vou levar a minha vida. Mas, meus irmãos, esse aqui que voltou nos mostra que precisamos continuar crendo nas palavras de Jesus. Façamos como Pedro: Senhor, se tu tens as palavras que nos conduz para a vida eterna, para onde iremos nós? Então fica aqui essa primeira lição desse ex-leproso. Nos mostra que precisamos continuar obedecendo às palavras de Jesus. Devemos continuar obedecendo às palavras de Jesus. E com certeza veremos as maravilhas de Deus
em nosso meio. Mas há uma segunda lição. Se encontra aí no versículo 15. A parte A. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou. Ou seja, este homem, este que voltou, ele converte seu coração para Jesus. 9 dos leprosos tomaram o caminho da ingratidão depois que conseguiram o que queriam, a cura física. Mas um deles tomou o caminho da conversão. Ele voltou toda a sua vida para Jesus. Isto se chama conversão. O ato para procurar Jesus mostra a conversão genuína desse leproso. Somente os convertidos de verdade voltam, saem dos seus próprios caminhos, de seus próprios pensamentos, para andar e fazer aquilo que Jesus deseja em suas vidas. Eu vou repetir. Somente aqueles que se voltam, os convertidos verdadeiramente, é que voltam, saem dos seus próprios caminhos, de seus próprios pensamentos, para andar e para fazer aquilo que Jesus deseja fazer nas suas vidas. Ele voltou e se pôs nos caminhos do Senhor, nos caminhos que agradou ao Mestre Jesus. E fica uma pergunta para mim e para você nesta noite. Será que nós nos voltamos mesmo para Jesus de verdade? Será que já convertemos mesmo a nossa alma e dizer: eis-me aqui, Senhor, seja feito a tua vontade na minha vida? Irmãos, irmãs, Jesus, quando veio a este mundo, ele veio a este mundo também para chamar pecadores ao arrependimento dos seus pecados e conversão da sua alma para ele. Se você abrir sua Bíblia lá em Marcos capítulo 1, versículo 14 e o 15, diz o seguinte: depois de João, ou seja, João Batista ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Sabemos que João Batista preparou o caminho para o Senhor. Já estava profetizado lá nos profetas, em Isaías, quase 700 anos antes de Cristo nascer. João Batista veio preparar o caminho, pregando o arrependimento para os pecados e para a vida eterna. E Jesus deu continuidade àquilo que João começou, aquilo que os profetas do Antigo Testamento sempre pregaram para o seu povo. Arrependei-vos e crede no evangelho, porque está próximo o reino de Deus. Jesus veio a este mundo também e deixou este ensinamento: chamar pecadores ao arrependimento. E o que é isso? É eu me ver diante de Deus, quem eu sou, um miserável pecador, cair na realidade e dizer: eu não tenho nada de bom em mim, bom é Jesus.
que morreu por mim lá na cruz do Calvário, para me justificar e através do seu sangue eu ser purificado dos meus pecados. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aqui nós podemos ver a segunda lição, que esse leproso, esse ex-leproso que voltou, ele converte toda a sua vida, o seu coração para Jesus. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou para dar glória a Deus. Irmãos, esta é uma mensagem que tem que ser proclamada até o retorno do Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode cessar de pregar esta verdade, como eu sempre costumo dizer, porque senão estamos enganando aos pecadores. Só há entrada no reino dos céus quando o pecador se arrepende e se converte dos seus pecados e entrega toda a sua vida a Jesus. Fora disso, não há salvação. Por isso que Jesus Cristo disse: quem não nascer de novo não pode ver nem entrar no reino dos céus. E essas palavras foram ditas a Nicodemos, um doutor da lei, um dos principais lá do Sinédrio em Israel. Pensava que estava salvo, mas estava perdido dentro do Sinédrio. E Jesus disse: olha, Nicodemos, não te admires de eu te dizer isso, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. E Nicodemos, em total ignorância, disse: como, Senhor, que eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E acudiu Jesus e disse: Nicodemos, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe destas coisas, Nicodemos. Quem nasce da carne é da carne, Nicodemos. Quem nasce do Espírito é do Espírito, Nicodemos. Quem nasce da carne, Nicodemos, só olha para coisas deste mundo, mas quem nasce do Espírito olha para as coisas celestiais, Nicodemos. Tu estás cego, Nicodemos, tu precisas nascer de novo, Nicodemos. E quantos estão nas igrejas, estão olhando apenas para as coisas deste mundo? Talvez porque muitos não nasceram ainda de novo, estão enganados como Nicodemos. Porque quem nasce de novo, ele passa a ver o reino de Deus com os olhos espirituais. Ele não sabe como é o céu, mas sabe que é um lugar deleitoso, onde vive o Senhor da glória, e ele reinará eternamente por ele. E cada vez mais ele converte sua vida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de mim, Jesus, que eu sou um miserável pecador. Por isso Jesus disse: Nicodemos, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver nem entrar no reino dos céus. Eu falo com você nesta noite, você consegue ver já o reino dos céus? Você já imaginou como é? Sua alma aspira para estar lá ou continua aqui aspirando as coisas deste mundo? Como que você vai viver eternamente neste mundo mau que jaz o maligno? Conversão verdadeira é aquela quando a pessoa sai dos seus próprios caminhos e passam a caminhar os caminhos direcionados por Deus.
Deixa seus próprios pensamentos e passam a viver pelos pensamentos de Deus. Passam a fazer aquilo que Jesus lhe pede e o que Jesus deseja para as suas vidas. Esta foi a segunda lição que esse ex-leproso nos ensina nesta noite. Que ele converteu o seu coração, todo o seu coração, para Jesus. Mas em terceiro lugar, aquele homem não apenas converteu todo o seu coração, toda a sua vida para Jesus. Em terceiro lugar, veja o que é que diz aí, a última parte do versículo 15. Diz que ele voltou, converteu-se a Jesus, dando glória a Deus em alta voz. Aquele homem não apenas converteu toda a sua vida para Jesus, mas ele glorificou o nome de Deus em alta voz. Imagina aí a cena, irmãos. Com o coração agora, não só a lepra externa, física, mas a lepra que estava dentro dele, a incredulidade, o pecado da incredulidade, o coração agora curado, o coração convertido, o foco da vida desse ex-leproso foi agora tão somente glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele não guardou apenas para si aquilo que viu Deus fazer em sua vida. Todos precisam saber da grandeza de Deus, da grandeza da misericórdia de Deus. Por isso que o salvo, o convertido, ele não se cansa de dar glória a Deus e deseja que muitos venham dar glória a Deus. A cegueira espiritual seja curada da vida daqueles que ainda não conhecem. Com sua voz, com seu coração convertido, glorificou o nome do Senhor diante de todos. E isto em alta voz. Não foi calado assim, caladinho não, olha. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Não! Nós não sabemos o que foi que ele disse. Mas não foi caladinho não. Foi em alta voz, para que todos vissem a misericórdia de Deus na sua vida, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Isso acontece quando um coração verdadeiramente é convertido a Deus, tem vontade de fazer, é isso, glorificar o nome de Deus. E ele não guarda apenas para si. A sua vontade é falar para aqueles a quem Deus der oportunidade para falar do Evangelho da salvação. Sabe por quê? Romanos 10, versículo 8 ao versículo 13 diz o seguinte: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Aí ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, amados, o verdadeiro convertido, o coração transformado, ele não fica apenas para si. Ele confessa com a sua boca, ele confessa com a sua vida e agora passa a testemunhar que ele agora é uma nova criatura feita em Cristo Jesus. Eu pergunto a todos que estão aqui convertidos já, não foi essa, ou não foi essa sensação que você
teve no dia da sua conversão? A sua vontade é que todos conheçam este evangelho da salvação. E com a sua boca você vai confessar que você agora é uma nova criatura. Você está salvo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, desde agora e para todo sempre. Amém. Aquele homem veio dar glória a Deus em alta voz perante todos. Assim somos nós, amados. Nós devemos glorificar o nome de Deus em todo o nosso viver, quer lá no nosso lar, quer lá no nosso trabalho, quer na igreja, onde Jesus nos mandar, nós devemos glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas também, em quarto lugar, nós podemos ver uma quarta lição. Aquele ex-leproso, ele reconheceu o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Veja o que é que diz aí o versículo 16. Que diz assim: prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Irmãos, este homem converteu toda a sua vida para, primeiramente, ele creu nas palavras de Jesus, ele se voltou para Jesus, converteu sua vida, ele passou a dar glória a Deus e agora ele reconhece o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quantos receberam tantas bênçãos do Senhor Jesus em suas vidas, mas poucos estão honrando com as suas vidas. Quantas pessoas conheceram Jesus numa situação difícil, Ele o abençoou, Ele o levantou. E com o passar do tempo, não estão mais reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo sobre suas vidas. E muitos batem no peito e dizem: quem manda na minha vida sou eu. Se você é um verdadeiro convertido, você não pertence mais a você. Você agora é de Jesus, seu Senhor é Jesus, seu dono é Jesus, Ele lhe comprou com preço alto que for o seu sangue inocente. Você agora tem que fazer a vontade dEle, não mais a sua vontade. Isto é que é reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Porque nascemos egoístas desde o nosso nascimento. Mas esse homem diz aqui que prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. O ato de curvar-se com o rosto no chão diante dos pés de alguém indicava rebaixamento, humildade, quebrantamento diante de uma pessoa. Como nós cantamos tantas vezes, né, irmãos? Como acabamos de cantar aqui. Que devemos nos humilhar. Será que estamos nos rebaixando mesmo diante de Jesus Cristo? Será que temos nos humilhado mesmo? Humildade espiritual, aquela que vem de dentro para fora, que é visto nas nossas vidas. Quando esse ex-leproso faz isso, ele reconhece
o poder de Jesus em sua vida? Você tem reconhecido o poder de Jesus mesmo em sua vida? Reconhece a grandeza de Jesus? E você está honrando Ele com uma adoração sincera e verdadeira, ou apenas uma adoração da boca para fora? Você já se prostrou mesmo aos pés do Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Se você ainda não fez isso, não se rebaixou, não se humilhou, vendo que você não é nada, sem a graça de Deus na sua vida, você precisa do milagre de Jesus na sua vida. E quando você o recebe, você tem se prostrado como fez aquele homem que foi curado daquela lepra física e depois foi curado da lepra espiritual que era a sua incredulidade. Devemos fazer isso, amados. Então, amados, esta é a quarta lição. Reconhecermos o senhorio do Senhor Jesus Cristo, como fez aquele homem que foi curado daquela lepra. Mas, em quinto e último lugar, aquele homem leproso que foi curado demonstrou um coração grato a Jesus Cristo. A parte B do versículo 16 diz: prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E o que é isso? Gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Como eu falei anteriormente, 9 dos ex-leprosos foram curados fisicamente, mas se perderam eternamente. Não foram curados, não salvaram a sua alma, apenas ficaram curados da lepra física. Conseguiram o que queriam, não apresentaram um coração grato a Jesus, mas um deles fez aquilo que Deus espera de cada um de nós: é estarmos com o coração gratos todos os dias ao Senhor Jesus Cristo. Você tem dado graças a Deus todos os dias da sua vida? Ou você murmura? Você questiona o amor de Deus muitas vezes. Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? É tanto porque eu não mereço. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, que experimentou isso na sua vida, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vocês que dizem que Jesus é o Senhor das suas vidas, deem graças a Ele, a tudo que está acontecendo na sua vida. Porque tudo que estamos enfrentando neste mundo é passageiro e um dia vai cessar. Descanso verdadeiro só teremos na glória, onde Jesus está nos esperando. Gratidão é o reconhecimento que Deus espera de nós. Um coração grato é um coração que expulsou todo o orgulho de dentro de si e escolhe reconhecer a grandeza de Deus, a sua ação e os seus propósitos em sua vida. Você tem reconhecido isso? Você tem expulsado todo o orgulho, toda a soberba que há ainda no seu coração?
e está reconhecendo a grandeza de Deus, a ação de Deus e os propósitos de Deus em sua vida. Porque a palavra de Deus diz para que nós não venhamos rejeitá-lo. Aqueles 9 rejeitaram. Esperavam apenas a cura física. Como muitos têm vindo a Jesus, apenas esperando cura física e não a cura para a sua alma que está doente, enferma pelo pecado. Porque a Escritura diz que desde a planta do nosso pé até a nossa cabeça é uma chaga só. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 1 que como espremidas só sai pus, enfermidade. Nós estamos enfermos desde a planta do pé até a nossa cabeça. Só há tumores malignos no sentido espiritual. Há uma chaga só. Nós estamos perdidos porque o pecado é que causou tudo isto em nossas vidas. E só há cura para as nossas almas quando nós nos voltamos, nos convertemos, crendo na palavra de Jesus, dando glória a Jesus, reconhecendo Ele como nosso Senhor e o nosso Salvador, que tem agido em nós e através de nós para a glória de Deus. Será que você nesta noite é capaz de dar glória a Deus, como foi aquele ex-leproso? Porque aqueles que rejeitam, e vou citar aqui um texto lá em Atos, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Pedro, quando está diante das autoridades, Pedro diz: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos de Jesus. Ele diz: e este Jesus é pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. E Pedro diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. Só há salvação em Cristo Jesus. Então, amados, concluindo, diante de tudo que Jesus presenciou acontecer, ele declara ao ex-leproso. E disse-lhe, versículo 19: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele ganhou muito mais do que a cura física. Foi perdoado, foi salvo, e agora estaria para sempre na presença do Senhor Jesus Cristo. E é isto que Jesus quer, que eu e você façamos neste momento. Se já fizemos, continuemos prostrados aos pés do Senhor, ouvindo as palavras de Jesus e crendo, dando glória a Deus pela obra que Ele fez na minha e na sua vida, e nos submetendo ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz: a Ele a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.